Papo Literário. Apoio cultural Júlia Dumont. Moda, festa e casual. Olá, está começando o Papo Literário inédito e feito em casa. Veja o que teremos nesta edição. Você vai conhecer o livro Meu Irmão é um Repolho, da pedagoga e escritora Tatiana Sátiro, que ajuda os adultos a entenderem melhor as crianças. Nossa entrevista especial é com o professor e escritor Messias Nesh, sobre seu primeiro romance, O Despertar de um Dia. Tem também o Fundo Mais Livros, um financiamento coletivo para dar suporte financeiro às livrarias afetadas com a pandemia da Covid-19. Tudo isso e muito mais agora no Papo Literário. As crianças são muito curiosas e fazem perguntas que os adultos acham complicadas. Para ajudar a responder uma dessas questões que a criançada costuma fazer, a pedagoga e escritora Tatiana Sátiro escreveu o livro Meu Irmão é um Repolho. A reportagem foi feita antes da pandemia, por isso não se usa máscara. A escritora Tatiana Sátiro percebeu que explicar a chegada de um bebê para o filho continua sendo complicado para os pais. Fazia atendimento psicopedagógico e algumas crianças nessa faixa etária de 5, 6 anos chegavam dizendo que ia ganhar um irmão e que ia ver em que loja ia comprar. Aí outro disse que vinha da cegonha. Nossa, gente, no pleno século XXI ainda continua tendo isso. Aí eu resolvi contar uma história para os próprios pais, porque eu via que os pais tinham receio de conversar com os filhos de onde é que saíam os bebês. As crianças bastam uma simples resposta, né, que eles já estão felizes, né? Mas aí os pais mudam de assunto, né, e diz assim: vai fazer alguma coisa, menino, vai brincar de alguma coisa, menino, muda sempre o assunto, né? Então, eu contei essa história e aí teve uma pessoa que disse que isso aí daria um livro. No livro, o garoto Guto busca a resposta sobre como seu irmãozinho vai chegar. Ele foi primeiro perguntar ao avô, porque o avô, por ser mais experiente, né? O avô ia dizer de onde é que vinham os bebês. Aí o avô disse que era da cegonha. Então ele ficou super satisfeito que era cegonha e pronto, meu irmão vai chegar e é uma cegonha que vem deixar. Só que aí aparece uma outra criança, que é irmã de uma amiga dele, que dá risadas e tudo e diz na inocência dela que não é da cegonha e sim de um repolho. E aí surge todo o contexto da história que você lendo, você acha uma delícia saborear, né? A inocência dele de abrir a geladeira, ver o repolho e dizer que é irmão dele, de beijar, de brincar todos os dias antes de chegar, depois que chega da escola. A história ganha um toque especial com as ilustrações e com a contação para as crianças. O Carlson Grace, juntamente comigo, né, ele embarcou nessa história, né, e a gente junto, eu dizia para ele como é que eu queria o personagem, ele fazia o desenho, aí eu ia lá olhar, não é bem assim que eu quero, então ele modificava da maneira que eu estava sonhando o Guto, como é que eu estava sonhando o livro, e ele embarcou nessa imaginação junto comigo e ficou essa coisa maravilhosa. Você ler por ler sem ter uma figura para criança não é legal. O que faz ele se animar e ver, se empolgar em ler, porque ele vê as gravuras e ele vai se empolgando, né? Quando eu faço a contação de história, eu me visto de Guto, me caracterizo de Guto e conto a história, né? Como é que ele está sentindo naquele momento, toda a história do livro. Tatiana revela que gosta muito de escrever para o público infantil. Escrever para criança é tudo de bom, né? Você ser criança e transformar aquela alegria que contagia das crianças é maravilhoso, né? Eu vejo muito, às vezes eu observo muito as crianças, como é o comportamento delas, e daí eu crio histórias em cima disso. E geralmente é em cima de um contexto, né? O segundo livro, que continua sendo o Guto, é justamente Meu Vizinho é um Robô.
né? A história se retrata de uma criança que, se eu contar, vai perder a graça. Claro. Vamos deixar surpresa, mas também tem a ver, tem sentido o porquê que ele diz que o vizinho dele é um robô. E então, quer conhecer melhor essa história? Veja onde adquirir o livro. Basta você entrar no site da Editora do Mar. Também temos nas livrarias da do Mar, Livraria Cultura, Livraria Leitura. Você encontra o livro Meu Irmão é um Repolho. Muito bom, Tatiana! E só reforçando que você que começou a assistir agora o Papo Literário, já na reportagem da Tatiana Sátiro, a escritora está sem máscara porque a entrevista foi gravada muito antes da pandemia. Isso mesmo, Soraya. E quem diz o livro de cabeceira de hoje é a jornalista e apresentadora do programa Roda de Mulheres, aqui da TVC, Camila Lima. Confira a dica literária dela. Olá, o livro que eu tenho para indicar, ele é uma leitura instigante, provocante, muitas vezes até perturbadora, né? Tendo em vista das muitas reflexões que ele traz para a gente sobre a nossa atualidade, simplesmente lançando luz sobre a nossa história, né? Sobre o nosso passado. O livro, ele está há muito tempo no topo da lista, na verdade, dos mais vendidos, dos mais lidos. Ele é um best-seller internacional, se chama Sapiens, uma breve história da humanidade, do Yuval Noah Harari, que é um escritor fenomenal e que ele tem uma capacidade de escrita assim maravilhosa, você não consegue parar de ler. Muita gente diz que lê num fôlego só os livros do Harari, mas eu, por exemplo, não consegui ler num fôlego só não, justamente porque ele traz muitas reflexões. Às vezes você tem que dar uma parada assim para respirar, refletir sobre aquilo, né? Então o livro, ele fala um pouco sobre como conquistamos o planeta, como chegamos até aqui, né? Como passamos a acreditar em deuses, nações, de direitos humanos, dinheiro, enfim. Ele traz uma série de questionamentos muito instigantes e que explicam muito do que a gente vive no presente, simplesmente lançando luz sobre o nosso passado, né? Então, ele é doutor em História, o Harari, então tudo que ele fala aqui tem fundamento na nossa história, realmente não é algo inventado, né? Então é fascinante a leitura, é instigante, super indico. Inclusive, tem um 2 também, uma edição número 2, chamado Homo Deus, é como se esse tratasse um pouco do nosso passado para explicar o presente, e esse traz um pouco do presente, falando já de uma perspectiva de futuro, falando da tecnologia, né? Então acredito que seja uma leitura instigante. Tem outros também, a gente inclusive tem outros ali, porque aqui em casa a gente virou praticamente fã número 1 do Harari, né? E vale a pena inclusive pesquisar sobre ele no YouTube, olhar os vídeos dele, porque tudo que ele fala é simplesmente fascinante, você fica hipnotizado com o tamanho da sabedoria desse homem, de onde a gente veio, como chegamos até aqui, digamos. Então, super indico Sapiens, uma breve história da humanidade, do Yuval Noah Harari. Espero que vocês curtam. Tchau! Ótima dica, Camila! Recebemos um e-mail de Gabriele Teles, do Departamento de Imprensa do Grupo Editorial Record, divulgando o livro Guia de Alimentação e Cuidado de um Buraco Negro de Estimação, de Michele Cuevas. O livro conta as aventuras de Stella Rodrigues, uma menina de 11 anos que tem em suas paixões as constelações e Carl Sagan, paixões que se misturam à dor que ainda sente pela perda precoce do pai. Acontece que a vida da Stella muda completamente quando um buraco negro decide seguir a garotinha. Ficou curioso, né? Para saber o resto dessa aventura, só adquirindo o livro. E se você deseja se comunicar com a gente, anote aí o nosso e-mail, papoliterário@tvca.ce.gov.br. O endereço é Rua Oswaldo Cruz, 1985, bairro Aldeota, Fortaleza, Ceará. CEP 60125048 e o telefone é DDD 85 3101 3125.
No próximo bloco tem uma entrevista especial com o professor e escritor Messias Nesh, que fala sobre seus livros e sobre sua filosofia de vida. A gente volta já. Papo Literário. Apoio Cultural Júlia Dumont. Moda, festa e casual.